Fala galera, no vídeo passado desse anime, vimos que Yuya encontrou um livro escrito pelo Grande Mago, e nesse livro haviam todos os segredos daquele mundo, e também ensinava magia. Hoje vamos ver mais um pouco dessa história que está sensacional, mas antes, já sabem né, já deixa aquele like e se inscreva no canal, beleza? Bora pro recap! O vídeo de hoje começa com Yuya lendo e aprendendo sobre magia no livro que encontrou. Ele aprende que a magia funciona com base em sua imaginação, e logo Yuya consegue aprender magia de teleporte. Para testar sua nova habilidade, ele vai para a floresta, e logo começa a explorar novas áreas junto com Night. Eles adentram em uma caverna, e logo avistam alguns monstros, porém, como de costume, eles são facilmente derrotados. Após terminarem de explorar a caverna, eles conseguem vários itens, e após isso, se preparam para ir embora. Mas antes de voltarem, Night sai correndo e tenta mostrar algo a Yuya. Ele usa sua camuflagem e vai se aproximando de uma garota que está completamente cercada por monstros. Yuya tenta ir, mas Night o segura, meio que pedindo para ele esperar para ver o que ela irá fazer. A garota então começa a lutar com os monstros, até que em certo momento ela é arremessada longe, e o monstro vem para cima dela para dar seu ataque final. Porém, antes que ele pudesse atacá-la, Yuya vem e salva a jovem garota. Em seguida, aparecem dezenas de novos monstros e Yuya usa seu chicote para macetar todos eles. Yuya nunca havia usado o chicote e se surpreende com sua força. Após isso, ele vai ver como a garota está. Yuya nota que ela está um pouco machucada e resolve levar ela para sua casa, mas Night parece não concordar muito com essa ideia. Nesse momento, a garota acorda e se assusta por estar sendo carregada. Yuya oferece uma poção para curar suas feridas, mas ela fica com um pouco de receio, e Yuya toma um pouco antes para provar que não está envenenada. Após isso, ela aceita que logo todas suas feridas são totalmente curadas, e em seguida, a garota pergunta quem ele é, e logo Yuya se apresenta. Logo depois, a garota se apresenta também e diz se chamar Luna. Yuya pergunta o que ela está fazendo ali. Luna responde que estava no meio de um treinamento. Porém, apareceram aqueles monstros e acabaram derrotando ela. Pergunta também o que ele estava fazendo ali, já que é uma região muito perigosa. Yuya, com receio de dizer que mora ali, fala que apenas estava treinando com Night. Após isso, Luna se desculpa por ele ter carregado ela toda suja e suada. Fala também que gostaria de encontrar um rio ou uma fonte que pudesse tomar um banho. Yuya fala que isso não é problema, e logo pega sua fonte termal portátil que conseguiu derrotando o cervo lendário e fala que ela pode se banhar lá. Luna acha incrível e diz que o banho está muito gostoso, e enquanto conversavam, ela pergunta se ele não quer acompanhar ela em seu treinamento, já que ele é forte o suficiente para treinar ali. Ele aceita e ela fica bem empolgada, e diz que conseguirá ficar bem mais forte graças a ele, e após isso, eles seguem batalhando contra monstros e ficando cada vez mais fortes. Yuya fala que ela evoluiu muito e que é uma pena, mas ele terá que partir amanhã, pois terá uma viagem longa para fazer. Luna fica meio triste e acaba aceitando, e também agradece pelos dias de treinamento que tiveram. Após fazerem o seu último treino juntos, Yuya vai tomar banho junto com Night, e pouco depois, Luna também entra junto, deixando Yuya bem nervoso. Ele tenta sair, mas ela o abraça por trás e agradece a ele. Fala que graças a ele, ela conseguiu ficar muito mais forte. No outro dia, Yuya e seus colegas vão para aquele acampamento que havia sido falado no vídeo passado. Eles chegam e vão para um salão onde a professora explica a eles como funcionará aqueles dias de acampamento ao ar livre. Fala também que eles terão que conseguir caçar e procurar alimentos sozinhos. E logo fala também que o local onde estão é apenas para os professores, e eles terão que ficar no meio da floresta em barracas. Após eles se prepararem, Yuya e Kaede decidem ir pescar para conseguir alguns peixes para comerem. Porém, o rio está completamente cheio e há muitas pessoas tentando pescar. Yuya usa seus poderes e descobre um local mais afastado onde há muitos peixes. Mas apesar disso, Kaede pergunta se não é difícil pescar em um local tão raso. Yuya diz que normalmente sim, mas para ele isso não é um problema. Ele começa a tirar seus sapatos e entra dentro d'água. Yuya olha para os peixes e diz que os movimentos deles são muito mais lentos do que os monstros da floresta. Então, pegá-los não será uma tarefa tão difícil. Logo ele começa a pegar peixe atrás de peixe e acaba se empolgando. Em pouco tempo, Yuya forma uma multidão em torno dele e enche completamente o seu balde com peixes. Kaede fala que já está bom
e Yuya se desculpa falando que apenas se empolgou um pouco. Mais tarde, voltamos ao outro mundo e vemos Luna dizendo que teve vários resultados em seu treinamento e acaba lembrando de Yuya. Fala que ele é diferente dela, já que ele é uma boa pessoa e ela, desde criança, é uma assassina e está coberta pelo sangue das pessoas que ela já mandou de comes e bebes, e se lamenta por não ter conhecido ele antes, já que se isso tivesse acontecido, ele poderia ter salvo ela. Em seguida, Yuya e Kaede voltam e mostram quantos peixes conseguiram. Rin fica muito surpresa ao saber que ele usou apenas as mãos para pegá-los. Mais tarde, eles juntam todos os alimentos que conseguiram. Yuya analisa todos e começa a remover os que são perigosos. Em seguida, eles vão mostrar os resultados para a professora, e ela elogia muito eles. Ela fala que nunca houve uma equipe que trouxe tanta comida, e também tudo que levaram é comestível, mas diz que eles não devem comemorar, já que a comida que eles prepararão com aqueles ingredientes também será avaliada. E logo em seguida, pergunta qual dos alunos do grupo deles irá cozinhar. Sem nem pensar, todos apontam direto para Yuya, e em seguida, eles vão para a cozinha e Yuya rapidamente prepara tudo e manda eles se servirem. Seus colegas começam a comer, mas logo param e não esboçam nenhuma reação, e em seguida, os professores chegam para avaliar a comida também. E assim como seus colegas, ao comer ficam completamente paralisados. E logo em seguida, todos gritam dizendo que está extremamente gostoso, e que nem as comidas de restaurantes refinados chegam aos pés da comida dele. Yuya fica muito feliz em saber que todos gostaram de sua comida. Após comerem, a professora despretensiosamente pergunta se Yuya não gostaria de casar com ela, e todos, obviamente, ficam chocados. Ela fala que é muito desleixada, não sabe cozinhar e nem lavar roupa, e com alguém como Yuya, ela poderia comer coisas gostosas e não se preocupar com o resto. E todo mundo pergunta o que ela está pensando, já que ela é a professora dele. Ela diz que não precisa ser agora, e que espera o tempo que for preciso, e finge estar triste ao ver todos criticando ela. Yuya, ao vê-la supostamente triste, fala algumas coisas para reconfortar a professora, e diz que ela é uma ótima professora. E ao ver isso, ela pula em cima de Yuya, e coloca a cara dele no meio desse lugar aí que vocês estão vendo, enquanto Kaede, com ciúmes, tenta puxar Yuya para longe. Depois disso, Yuya usa sua magia de teleporte e prepara algo para Night comer. Yuya fala para ele que gosta quando ficam felizes comendo sua comida, e por isso, ficou muito feliz ao poder cozinhar para todos seus amigos hoje. Mais tarde, eles vão se trocar, e todos ficam olhando para Yuya. Ele pergunta se tem algo estranho, e seu colega responde que o corpo dele é estranho, já que é todo shapeado e blindão. No dia seguinte, vemos que algo quebrou as barracas e algumas coisas dos alunos enquanto eles estavam fora. E por algum motivo, o loirinho da equipe de Yuya fica chocado e chora parecendo saber o que causou tudo aquilo. Em seguida, o grupo de Yuya sai para procurar alimento para o café da manhã. Enquanto estão saindo, o anime nos mostra uma pegada gigantesca, já nos dando indício do que será que causou tudo aquilo. Yuya vai até Akira, o loirinho, e ele está completamente paralisado em frente a uma árvore. Notamos que ela está toda arranhada, e logo percebem que aquilo tudo foi causado por um urso. Urso esse que logo aparece, e eles correm para fugir dele. O urso, perseguindo eles, chega até o acampamento, e os professores tentam ajudar os alunos enquanto a polícia não chega. Porém, enquanto corriam do urso, a professora acaba tropeçando, e quando seria atacada, Yuya simplesmente para o urso com as próprias mãos, o que pra gente faz sentido, mas para todos ali é algo inimaginável. E não bastando isso, Yuya pega o urso e simplesmente dá um ipom no danado, fazendo assim com que o bichão ficasse desacordado. Como esperado, todos que presenciaram aquilo ficam completamente chocados. Yuya pergunta se a professora está bem, e ela diz que sim, e que normalmente ela deveria dar um sermão nele por ter lutado com o urso. Mas se não fosse isso, provavelmente ela já teria ido ver Jesus, e agradece Yuya por tê-la salvado, e pergunta se ele não quer levar ela como recompensa, e obviamente ele nega. Em seguida, Kaori aparece e diz que o urso será usado como urso de guarda naquela floresta, e que se ele causar mais algum problema, fará uma deliciosa churrascada com a carne dele. E dessa maneira o acampamento se encerra.
Mais tarde, Yuya volta para o outro mundo e decide caçar alguns monstros, já que hoje é o dia que Lexia virá para levar ele ao encontro do rei. Em seguida, ela chega e agradece Yuya por aceitar o pedido dela, e chama Yuya para seguir até o palácio. Mas nesse momento, Night estranhamente pula na princesa e logo em seguida uma árvore cai no local que ela estava. E vemos que Night acabou salvando a princesa. No local, vemos alguns fios, e Yuya já desconfia de quem tenha feito isso. Ele entra na floresta e vai atrás de quem causou tudo aquilo, e vê que assim como pensava, realmente foi Luna que fez aquele atentado. Lexia chega e Yuya diz que foi essa pessoa quem tentou mandar ela de base, mas se desculpa com Lexia e pede um momento para conversar a sós com Luna, para saber o que realmente está se passando, já que ele simplesmente não consegue imaginar ela sendo uma pessoa má. Lexia concorda, mas diz que quer ir junto, e logo é teleportada para a casa de Yuya junto com ele. Chegando lá, Yuya coloca Luna na cama e olha fixamente para ela. Enquanto Luna está na cama, Lexia pergunta a Yuya o que foi aquela magia estranha que ele usou, já que ela fez eles irem de um instante para o outro para sua casa. Yuya, como se fosse normal, diz apenas que experimentou criar uma magia de teleporte e pergunta se há algo de errado nisso. Lexia fala que obviamente tem algo de errado, já que esse tipo de magia só é visto em contos de fadas e nunca foi confirmada em nenhum lugar daquele mundo. Fala também que ele deve manter em segredo, já que se a sociedade daquele mundo descobrir, vai gerar um grande furdúncio em todo mundo, e provavelmente gere até uma guerra. Yuya pergunta se é algo tão absurdo assim, e Lexia confirma. Manda ele prometer que não vai usá-la na frente de ninguém, e Yuya concorda. Em seguida, Lexia vira para a Luna, que aparenta estar dormindo, e pergunta até quando ela vai continuar fingindo que está desacordada. Luna abre os olhos e Lexia pede para a Luna falar mais um pouco sobre ela, e também por qual motivo ela tentou mandá-la de base. Luna começa a contar sua história e diz que é uma órfã. Sem ninguém, ela lutou desesperadamente todos os dias para sobreviver, até que um dia, um cara acolheu ela. E esse cara ensinou ela a ler e escrever e também, junto com isso, técnicas de assassinato, já que ele era da Guilda das Trevas. Assim como ele, Lexia também se juntou a essa guilda e ficou conhecida como Caça-Cabeças. E recentemente, ela recebeu a missão de eliminar a princesa de Arcélia. Porém, como todos estão vendo, ela falhou miseravelmente. E fala logo em seguida que podem fazer o que quiser com ela, já que se a Guilda das Trevas descobrir que ela falhou, logo mandarão outros assassinos para eliminar ela. Porém, ao contrário do que Luna esperava, Lexia, em vez de eliminá-la, manda ela servi-la como uma de suas guarda-costas. Fala que assim, nem mesmo a Guilda das Trevas pode atacar ela facilmente. Luna acha estranho e tenta argumentar, mas Lexia insiste e deixa ela sem opções. E logo em seguida, Luna fala sobre o banho de Yuya e diz que ele é muito bom e deixa a pele mais macia. Lexia, ao ouvir isso, não aguenta e logo manda Yuya deixar ela entrar nele também. Elas vão e perguntam se Yuya não quer ir também, mas obviamente Yuya, bem tímido, recusa. Após elas tomarem banho, Yuya prepara o jantar e elas começam a comer. Como sempre, elas elogiam ele. Lexia vem abraçá-lo e Luna, para não ficar para trás, diz que está fraca, e por isso Yuya deve dar comida na boquinha dela. Yuya, ingênuo como sempre, acredita e vai dar comida na boca dela. Lexia fica com muitos ciúmes e também pede comida na boca, assim como ele fez com Luna. E assim ele faz, deixando-as muito felizes. No dia seguinte, eles voltam até Owen e ele fica muito feliz ao ver que todos estão bem. Ele pergunta quem é o cachorro de Yuya e ele fala seu nome. Owen agradece a Night por antes ter salvo a princesa e também pergunta quem é a garota nova. Lexia fala que simplesmente Luna é a assassina que tentou mandar ela de base e que agora contratou ela para ser sua guarda-costas. Bom, isso era para ser um segredo. E obviamente Owen, como chefe da guarda da princesa, fica bem chocado ao saber disso. E logo eles cercam Luna e apontam suas armas para ela. Lexia fala que dormiu com ela essa noite e se ela quisesse realmente fazer algo de ruim, ela já teria feito. E assim, Owen desiste e aceita o pedido de Lexia. E nesse momento, Yuya fala que não poderá ir mais ver o rei, já que ele precisaria de 3 dias para isso. E como ele tinha os dias contados, não dará mais tempo de ir. Lexia fica triste e Owen diz que não tem jeito. E quando ele tiver tempo, ele deve ir ao palácio. Mostra o caminho e diz que ele deve apenas seguir essa estrada que conseguirá facilmente chegar lá. Após isso, Luna e Lexia vão indo embora. Porém,
Luna desce do cavalo e vem correndo até Yuya, e tasca logo um beijão no rosto dele. Lex, ao ver isso, fica mordida de ciúmes e manda pararem a carruagem, mas Owen finge que não está ouvindo nada e continuam sua viagem. Em seguida, andando pela floresta, Yuya encontra um rio e faz meio que uma fonte termal. Enquanto ele e Knight estão relaxando, eles notam que há um bicho estranho ao lado deles, um bicho que se assemelha muito a um porquinho. Yuya olha seus status e percebe que essa simples interação já o domou, e ele olha suas habilidades e nota que tem uma habilidade chamada Solo Sagrado, e Yuya manda ele usar. O porquinho usa e gera uma área que quem está dentro dela recebe status regenerativos e se recuperam rapidamente. Yuya diz que isso é muito útil e o nomeia como Akatsuki, já que ele é vermelho como o céu se pondo. E nesse momento, Knight mostra o relógio para Yuya. E Yuya se dá conta que chegou a hora de se inscrever e dar o like aqui no vídeo. Se inscrevam aí também, hein? Na verdade, ele vê que está atrasado e deve voltar logo para a escola. Felizmente, dá tempo. E em seguida, a professora faz um anúncio. Ela fala que esse ano eles terão um torneio interclasses, e o tema das competições desse ano são esportes com bola. Mais tarde, na educação física, todos vão treinar futebol, e Yuya, por não conhecer muito as regras, decide ficar no gol. Em dado momento, uma bola é chutada com muita força ao gol de Yuya, mas ele meio que se teleporta e agarra a bola. Lá ele, e obviamente, todos ao ver isso ficam chocados. Yuya pergunta o que ele deve fazer após isso, e seu amigo o informa que ele deve jogar a bola o mais forte e longe que ele puder. Ele não devia ter falado isso. Yuya faz assim como ele mandou, e joga a bola com uma força tão grande que derruba todos no melhor estilo Super 11. No dia seguinte, Yuya recusa uma proposta para entrar no mundo do entretenimento. Ele diz que agradece muito, mas deve recusar, já que a vida normal na escola está sendo muito mais divertido do que qualquer outra coisa. A diretora fica indignada e pergunta o porquê disso, já que qualquer um no lugar dele iria correndo e aceitaria sua proposta. Em seguida, Miu aparece e vem falar com Yuya, e seus amigos ficam muito surpresos ao saber que ele conhece ela, já que ela é uma modelo muito famosa no país. Nesse momento, Kaori aparece e deixa um panfleto cair. A diretora pega um deles e tem uma ideia. Ela entrará na escola e filmará Yuya enquanto ele participa dos eventos esportivos. Após isso, o anime faz um corte e mostra Yuya no outro mundo treinando. Ele fala que está tendo dificuldades para ficar mais forte, e por isso, resolve adentrar mais ainda na Floresta Escura. Ele nota que nessa parte, há árvores muito mais duras e resistentes, que só podem ser quebradas com muita força ou magia. E nesse momento, enquanto analisava o local, aparece um javali gigantesco. Ele vem e ataca Yuya, que vai parar longe. Yuya manda Knight e Akatsuki se afastarem e tenta beber uma poção para se recuperar. Yuya nota que não conseguirá lutar e proteger Knight e Akatsuki, e o javali vem avançando bem rápido. Nesse momento, uma voz fala que irá salvá-lo. E do nada, aparece um coelho que dá um golpe no javali que vai parar longe. O javali volta e o coelho o destrói completamente. Junto com o javali, várias daquelas árvores sólidas vão junto, impressionando muito Yuya. Após isso, o coelho manda os três mostrarem a ele os seus chutes. Akatsuki e Knight vão, e o coelho elogia Knight, mas diz que ele ainda tem muito a melhorar. E logo em seguida, Yuya vai, e o coelho se anima. Diz que ele parece ter talento, e logo em seguida, mostra o seu chute, que apenas com um deslocamento de ar, perfura várias daquelas árvores super rígidas que vimos antes. O coelho manda Yuya tentar, e ele vai praticando, até que em dado momento, ele consegue derrubar sua primeira árvore. E em seguida, o coelho diz que treinará ele em uma luta real, e logo parte para cima de Yuya. Após isso, Yuya pergunta a ele por que ele está o treinando, e o coelho diz que é porque ele o escolheu para ser seu sucessor. Diz que eles, os sagrados, têm o dever de formar seus aprendizes, para assim manter o equilíbrio do mundo. Eles repassam suas técnicas para que seus novos aprendizes lutem contra os Vils, que são seres malignos que propagam maldade pelo mundo. Yuya diz que não pode se tornar um sagrado assim como o coelho, mas ele gostaria de aprender suas técnicas para conseguir proteger todos aqueles que ele conheceu naquele mundo. E o coelho sugere um trato. Ele passa suas técnicas para Yuya e Yuya o ensinará magia. E assim fica decidido. Eles continuam treinando e chega a hora de Yuya lutar com um javali gigantesco, muito maior que aquele que ele apanhou na última vez.
Porém, dessa vez, Yuya o derrota, e fica muito feliz ao fazer isso. Ao derrotar o bichão, ele consegue vários drops, e todos eles são rank SS. Yuya pergunta ao coelho o que significa aquilo. O coelho fala que aquilo são níveis, e que SS é um rank bem alto, e acima dele tem apenas o SSS e o rank lendário, que apenas os views são capazes de chegar. Nesse momento, Yuya é notificado que recebeu uma evolução de espécie, e começa a brilhar. O coelho diz que ele não deve se preocupar, já que isso significa que ele ficará bem mais forte. Apesar disso ser muito raro em humanos, fala que não há nenhuma mudança na aparência, e ele ganhou várias habilidades novas. E em seguida, o coelho manda ele ir para casa e descansar bem. No dia seguinte, começam as competições na escola de Yuya. O primeiro evento é uma partida de ping-pong entre Yuya e um cara que parece ter 30 anos. O cara saca e consegue pontuar contra Yuya. Mas na segunda vez, Yuya diz que é verdade que ele não é um estudante comum. Mas comparado ao javali gigante com quem ele lutou, aquilo não é nada. No próximo saque dele, Yuya consegue rebater e jogar a bolinha tão forte que faz um furo na mesa. Isso mesmo, um furo na mesa. Yuya, ao ver a besteira que fez, se retira e sai correndo. Mas nesse momento, Kaede o chama para substituir um membro da equipe de vôlei que se machucou. E ao jogar vôlei, outro absurdo aconteceu. Yuya jogou a bola tão forte que destruiu a quadra do ginásio. E após isso, o parceiro de tênis de Kaori se machuca, e Yuya também é cotado para substituí-lo. Quando começam, Yuya percebe que ela é terrivelmente ruim naquilo, e ele tem que vencer a partida sozinho. Mas dessa vez, ele consegue segurar sua força e não faz nenhum estrago como antes. No fim daquele dia, Kaori e Yuya vão embora juntos, e ele fala que estar com ela o deixa muito feliz. Ao falar isso, ela fica mais caidinha por ele, e manda ele fechar os olhos. Após ele fechar os olhos, ela dá um beijo no rosto dele. O vídeo de hoje começa com Yuya e Kaori estudando juntos na casa dele. Yuya tem dificuldades em algumas coisas, mas Kaori o ajuda rapidinho. Yuya agradece a ela e ela fala que não há de quê, já que ele ajudou ela com japonês clássico e inglês também. Mais tarde, enquanto voltavam da escola, Yuya diz estar preocupado com as provas, já que ele não é tão bom em matemática. Nesse momento, Kaori fica com vergonha sozinha e pergunta se ele não gostaria de estudar na casa dele de novo. Espertinha ela, hein? E assim eles fazem. Em dado momento, Kaori diz que precisa ir ao banheiro, e Yuya fala pra ela onde é. Porém, em vez de chegar no banheiro, ela encontra a porta para o outro mundo, e fica paralisada quando vê. Yuya chega e tenta explicar a ela o que é tudo aquilo, e acaba falando tudo. Diz que aquela porta se conecta ao outro mundo, e manda Kaori tentar colocar a mão lá dentro. Quando ela tenta, uma barreira impede dela atravessar sua mão. E Yuya diz que apenas pessoas permitidas podem entrar lá. Yuya explica que o outro mundo é repleto de magia, monstros e coisas diferentes da Terra, e que graças às habilidades que ele ganhou lá, ele foi capaz de derrotar aquela gangue de motoqueiros e salvar ela do incêndio no shopping. Em seguida, ele leva ela até o outro mundo, e ela fica maravilhada com tudo aquilo. Yuya fala que por alguma razão, ao chegar naquele mundo, ele perdeu peso e ganhou vários músculos e poderes. Yuya diz que até gostaria de mostrar a floresta a ela, porém, há monstros e pode ser bem perigoso. Ele fala a ela que eles podem ir outra hora, e pede a Kaori que não conte nada daquilo a ninguém. Ela fica muito feliz de ter um segredo com ele, e fala que isso torna o relacionamento deles especial. Em seguida, nos é mostrado Lexia. Ela vai falar com seu pai, o rei, e ele nota que há uma moça diferente junto a deles. Luna então, sem pensar duas vezes, diz na frente do rei que tentou assassinar a princesa e acabou virando sua guarda-costas. O rei então diz que irá fazer o que não fizeram, e pega sua espada e parte para cima de Luna. Porém, ele não consegue acertá-la. Ele diz que está impressionado que ela percebeu a característica da espada retalhadora. Ela pode cortar facilmente qualquer coisa que tente pará-la. Então, em vez de tentar parar a espada, Luna usou seus fios para parar os braços do rei. Nesse momento, Lexia grita com seu pai e pergunta o que ele está tentando fazer com a Luna dela. E diz que se ele continuar agindo assim, ela irá o odiar para sempre. E complementa que aquela que impediu que Luna morresse foi ela. E foi ela que fez dela também sua guarda pessoal.
Ao Lexia brigar com ele aceita a Luna e fica bem triste porque Lexia diz que iria o odiar. Após isso, o rei vai conversar com Owen e descobre que Lexia passou a noite na casa de Yuya. E isso o deixa revoltado. E novamente, como já aconteceu antes, o rei fica pistola e começa a destruir tudo que vê pela frente. Após isso, nos é mostrado um cara mascarado que aparenta ser da nobreza, já que seu subordinado o chama de Vossa Alteza. E esse cara diz algo muito importante. Diz que já está na hora de Lexia e seu pai irem de base. Descobrimos agora que ele é filho do rei e irmão de Lexia, e está planejando eliminar o rei e sua própria irmã para se tornar o novo rei daquele mundo. E para isso, ele usará uma arma especial, uma esfera que impede que usem magia dentro de uma determinada área, e que fazendo isso, ao se infiltrarem no palácio, será fácil eliminar seu pai e sua irmã. Fala também que só precisa culpar Yuya, já que ninguém o conhece. Em seguida, nos é mostrado Yuya e ele teve um tempo livre para ir até o palácio, já que a escola deu 3 dias de folga para compensar os alunos pelo sucesso do festival de esportes com bola. Yuya aproveita esse tempo para ir até o reino de Arcélia e encontrar o rei que o convocou há algum tempo. Após chegar na primeira cidade, no caminho até o palácio, Yuya fica impressionado com a variedade de espécies que há, como povo fera, elfos e humanos. Em seguida, ele pega uma carruagem e vai direto para a capital, onde fica o palácio. Ao chegar, ele fica ainda mais impressionado com o tamanho da cidade, e muito mais impressionado com o tamanho do palácio que vê ao longe. Ele vai até lá e se encontra com Owen, que diz que está surpreso, já que pensava que ele não viria tão rápido. Logo chama Yuya para o salão de audiência para falar com o rei. Yuya fica desesperado, já que segundo ele suas vestes não são adequadas. O rei ao vê-lo fica muito irritado, já que ele tem muitos ciúmes de sua filha. Ele pergunta se foi ele mesmo que salvou sua filha, e Yuya confirma. O rei também pergunta se foi ele o patife que seduziu sua filha e a pediu em casamento. Yuya se assusta e o rei fica revoltado e começa a xingar Yuya. Após um tempo, ele se acalma e pergunta se ao menos trouxe um presente para sua amada filha. Yuya, desesperado, dá a ela uma cama que ele conseguiu de um monstro bem raro na floresta. E ao presentear ela com a cama, estranhamente, Lexia fica com muita vergonha e o rei totalmente revoltado. E o motivo disso? Naquele mundo, ao dar uma cama para alguém que você gosta, significa que você quer ir para a cama com a pessoa. Se é que vocês me entendem. O rei, completamente pé da vida, tenta atacar Yuya, mas no momento do ataque, um pessoal estranho aparece e começa a atacá-los. O rei pergunta quem eles são, e os assassinos dizem que eles estão prestes a ir de comes e bebes, então não faz diferença saber quem eles são. Logo eles usam uma barreira de selamento, e a partir de agora, ninguém conseguirá usar magia. E logo começa a batalha. Luna derrota alguns, e Yuya segue macetando um por um até acabar com todos os assassinos pilantras. Após acabarem com todos, descobrem um brasão do príncipe, e Owen pede ajuda de Yuya para resolver essa rebelião. Mas por enquanto, Yuya tem um tempo livre, e Lexia o convida para dar uma volta na capital. Ele aceita e eles vão passear por lá. Owen vai atrás para garantir a segurança deles. Lexia e Luna começam a brigar por Yuya e abraçam ele. Enquanto isso, o povo da cidade fica impressionado com a beleza de Yuya e se perguntam se ele é um nobre de algum outro país. Em dado momento, enquanto andavam, Yuya para e fica atraído pela guilda de aventureiros. Luna então diz que ele poderia se registrar lá para se tornar um aventureiro, e que assim ele poderia fazer um dinheiro extra, fora que também será mais fácil negociar qualquer material de monstros que ele venha conseguir em suas aventuras. Yuya aceita e logo vai até a guilda. Lá dentro, eles vão até a recepção e Yuya e Luna se registram como aventureiros. Eles vão preenchendo o formulário e Yuya fica confuso sobre como responder. Na parte de afinidade mágica, ele escreve 3 elementos, que são água, fogo e vento. O que ele não sabia é que é raro que uma pessoa tenha um elemento, e 3, assim como ele colocou, é completamente fora da realidade e nunca sequer foi visto alguém com tantas afinidades. Após isso, a moça manda eles colocarem as mãos sobre uma bola de cristal, e dependendo da cor que ela ficar, indicaria a capacidade mágica de cada um. Luna vai primeiro,
e a bola fica amarela, indicando que ela não tem muita capacidade mágica. Agora é a vez de Yuya, e ao colocar a mão sobre a bola, ela fica branca, lá ele, e começa a brilhar bem forte até que o cristal explode e fica em pedacinhos, assim assustando a todos no local. Em seguida, é finalizado o registro e eles recebem seus cartões de aventureiros. Eles começam na classificação mais baixa, o Rank F, e conforme forem completando missões, esse rank vai subindo. Após isso, uma feiticeira bem bêbada vem falar com Yuya e diz que ficou muito interessada nele após ele quebrar o cristal. E logo em seguida, o abraça e diz que gostaria de se aproximar de alguém forte como ele. As garotas ficam com muitos ciúmes, e ela se apresenta, diz que se chama Glena, e se algum dia ele tiver tempo, eles poderiam fazer alguma missão juntos, se é que vocês me entendem. Depois disso, eles vão fazer uma missão de coleta, já que é bem fácil e até Lexia poderia participar. Eles começam coletando e Lex e Luna começam um pequeno duelo. A que conseguir coletar mais ervas, ficará um dia inteiro sozinha com Yuya. Um tempo depois, Yuya percebe que Owen sumiu e tenta procurá-lo. Logo ele volta e diz a Yuya que descobriram onde o príncipe está se escondendo e pede ajuda dele para capturá-lo. Luna fica encarregada de levar Lexia em segurança para o palácio. E Yuya segue com Owen e os cavaleiros até o suposto lugar onde o príncipe está. Ao chegarem, Yuya pergunta se é aquele mesmo local, já que parece estar bem parado. Um dos cavaleiros abre a porta e leva uma facada na perna. Ao entrar, o príncipe pilantra está fazendo um dos guardas de refém. Yuya logo manda Knight atacá-lo e consegue libertar o guarda. Logo o príncipe é cercado e Owen manda ele se entregar. O príncipe fica descontrolado e ameaça tirar a própria vida. Mas Yuya, ao ver isso, o impede e vai lutar contra ele. Rapidamente, Yuya o contém. Owen agradece a ele e diz que graças a Yuya e seus animais capturaram o tal príncipe. Mas antes de irem embora, aquela garota que lutou contra o coelho na floresta alguns episódios antes aparece. Ela fala que o príncipe falhou em sua missão, e por isso ele não é mais útil e deve ser eliminado. O príncipe fala que o plano era ela fazer ele subir ao trono para ela ter uma posição elevada no palácio. Porém, a garota nega. Ela revela que o plano dela desde o início era fazer ele guerrear contra vários reinos, assim eliminando uma grande quantidade de humanos, já que o seu objetivo principal é exterminar todos os humanos. Após isso, ela diz que ele não é mais útil e pega uma faca para chuchar no bucho dele. Porém, antes que Owen pudesse impedir, a garota atira uma flecha remotamente na espada dele, o parando. E logo em seguida, ela começa a conjurar várias flechas imbuídas de magia. Ela faz seu ataque final e Yuya usa magia de vento para proteger todo mundo ali. Owen agradece Yuya e a garota, ao descobrir que ele é Yuya, reconhece sua força e decide recuar por enquanto, já que gastou muita energia naquela luta, e logo vai embora. O vídeo de hoje começa com Lex e Luna conversando com Yuya. Elas falam que é incrível que exista alguém mais forte que ele, e Yuya fica meio abatido sem saber como ele irá combater aquela garota super forte. Em seguida, Owen vem falar com Yuya e diz que o rei gostaria que ele participasse da reunião que decidiria o que fazer com Reiga, já que foi ele quem o capturou. Reiga está completamente descontrolado, e em dado momento, a sua camisa é rasgada, revelando várias cicatrizes e queimaduras. Ele então começa a perguntar o porquê Lex e seu pai desviam os olhos dele ao vê-lo cheio de cicatrizes. Fala que a culpa disso tudo é deles, e eles não deveriam ter pena. Nesse momento, ele nos revela que todas essas queimaduras foram causadas por Lexia quando sua magia ficou fora de controle e ele foi envolto por ela. O rei então manda ele parar de falar bobagem e diz que suas feridas já cicatrizaram. Mas Reiga rebate dizendo que as cicatrizes ficaram, e por causa dessa aparência, eles o desprezaram e isolaram ele ao longe do reino. O rei fala que não tinham o que fazer, já que aquilo podia muito bem ser uma maldição. Reiga novamente fala que por conta disso tudo e da forma que eles agiram, ele acabou enlouquecendo. E complementa que ao ser envolto pela gigantesca capacidade mágica de Lexia, foi como se tivesse sido envolto por uma torrente de insanidade, causando um forte desejo de destruição dentro dele. E por fim, culpa seu pai, o rei, por não ter feito nada para o salvar,
apenas removendo ele do palácio e jogando ele bem longe. Yuya escuta tudo isso e se identifica um pouco com Reiga, já que antes ele também era muito julgado pelos outros por conta de sua aparência. Reiga continua falando e diz que não faz mais sentido viver assim e que eles devem logo executá-lo. Mas nesse momento, Yuya levanta a mão e diz que quer tentar algo. O rei fala que ele não tem nada a ver com aquilo e devia ficar fora. Mas Yuya insiste e diz que pode experimentar fazer algo para tentar resolver essa situação. Yuya então vai se aproximando do príncipe renegado e ele por sua vez começa a gritar perguntando o que Yuya irá fazer com ele. Yuya se aproxima calmamente e pede licença. Logo pega uma garrafa com poção e joga sobre todos os ferimentos de Reiga. Após fazer isso, surpreendentemente todas as queimaduras e cicatrizes são completamente curadas e simplesmente desaparecem na frente de todos. Obviamente, chocando todos os presentes naquele local. Eles perguntam o que é aquilo, e como se não fosse nada, Yuya responde apenas dizendo que é uma poção feita com erva cura tudo. Algo extremamente raro naquele mundo. Uma erva tão rara que todos pensam que existiam apenas em contos de fadas. Yuya em seguida diz que como essa cicatriz foi a causa de tudo isso, então curando ela talvez resolvesse o problema. O rei logo agradece a Yuya por ter usado algo tão raro para ajudar o seu filho. Yuya fala que não tem problema, já que ele tem um monte daquela erva crescendo bem no seu quintal. Após isso, Reiga sorri e diz que mesmo que suas feridas estejam curadas, sua execução ainda não pode ser evitada. Porém, nesse instante, Lexia pergunta ao seu pai quais foram os crimes de Reiga. O rei então fala que foi atentar contra a vida dela. Lexia, por sua vez, diz que se esse é o caso, ela o perdoa por isso, e ela sendo a vítima e perdoando ele não seria culpado de nada. O rei fala que não é tão simples assim, já que Reiga também atentou contra a vida dele. Lexia diz que ele só deve fazer como ela e estaria tudo resolvido. O rei tenta relutar, mas acaba cedendo à sua filha. Enfim, fica decidido. O príncipe foi perdoado e a punição que ele recebeu por tudo isso foi apenas devolver todas as terras e bens que ele possuía. Lexia diz que com isso eles estão bem, e fala também que a partir de agora ela quer voltar a se dar bem com seu irmão. Isso tudo resolvido, falta apenas uma questão. Vocês vão ou não vão deixar o like e se inscreverem aqui, hein? Se inscrevam aí! Na verdade, a questão restante é como eles premiarão Yuya por ter resolvido toda essa situação e ter defendido Lexia e o rei do ataque. Reiga tem uma sugestão e fala ao seu pai. Ele por sua vez acha muito boa e logo acata ela. A premiação de Yuya é receber todas as terras que anteriormente eram de Reiga e também recebe o título de cavaleiro daquele reino. Após toda essa loucura, Yuya vai se deitar para descansar desse dia cansativo que ele teve. E enquanto dormia, ele sonha. E nesse sonho, ele é atacado pelas flechas daquela garota que ele lutou no episódio passado. Yuya então acorda assustado e se dá conta que ele tem que treinar duro para ficar mais forte, já que provavelmente ele irá enfrentar aquela garota de novo. No dia seguinte, ele vai para a escola normalmente. Porém, na hora de ir embora, alguns colegas tentam falar com ele, inclusive Kaori, que o chama para estudar novamente na casa dele. Mas Yuya, com muita pressa, diz apenas que não pode hoje e se desculpa enquanto corre. Ao chegar em casa, ele vai imediatamente para o outro mundo e começa a treinar freneticamente a fim de ficar mais forte para o dia que ele enfrentará a garota novamente. Enquanto treinavam, Night sente uma presença estranha e começa a rosnar. Logo em seguida, um forte ataque vem contra eles. Felizmente, Yuya consegue pegar Night e Akatsuki e desvia do ataque. Yuya grita perguntando quem é que está o atacando, e logo escuta a voz daquela garota novamente. Ele se prepara para a batalha e pega seu manto de invisibilidade e coloca em Akatsuki, já que ele é o mais fraco em combate. Yuya então segue com Night para a batalha. Enquanto isso, o diabo da menina... Kaori vai até a casa de Yuya e aperta a campainha. Ao ver que ninguém atende, ela tem a brilhante ideia de invadir a casa dele e entrar sem pedir. Não façam isso, hein, galera? Isso aí dá um BO. Ela entra e, serelepe do jeito que é, ela vai logo para o outro mundo. Chegando lá, ela não encontra Yuya e vê a porteira aberta. Nesse momento, ela lembra que Yuya falou que há vários monstros na floresta. E adivinhem só a brilhante ideia que ela tem. Exatamente, ela entra na floresta igual uma bocó. Após isso, ela escuta o barulho da batalha entre Yuya e aquela garota lá. E adivinhem também o que ela faz após isso. Sim, ela segue os barulhos e vai até Yuya. Mano, essa menina me dá muita raiva. Nesse momento, voltamos para a batalha. E Yuya está sendo amassado pela garota.
até que ele fica encurralado por ela e logo ela lança seu ataque final nele. Porém, antes que ela acertasse Yui e Knight, o coelho da voadora lá aparece e detém o ataque da garota. Ele se desculpa por demorar, fala que apenas estava fazendo uma pequena investigação e logo chama a garota pelo nome. Yuchi. Ela pergunta como ele sabe disso. O Sag diz apenas que investigou bem a vida dela e sabe que ela é pupila do arqueiro divino que foi mandado de base um tempo atrás. Yuchi, por sua vez, diz que vai destruir tudo para vingar seu mestre. E o Sag logo pergunta se era isso mesmo que seu mestre iria querer. Yuchi diz que não quer saber e que seu mestre foi eliminado tentando salvar esses humanos fracos, segundo ela. Ela diz também que o Sag também tem culpa, já que os Vils apareceram e ele não fez nada para ajudar o mestre dela. O coelho, por sua vez, diz que proteger o mundo dos Vil é o dever deles, os divinos, e que o mestre dela foi de base feliz fazendo o que era certo a se fazer. Porém, Yuchi não aceita isso de jeito nenhum e logo voltam a lutar. Ela volta a tirar muitas flechas e Yuya vai desviando. Em certo momento, o coelho manda Yuya lembrar dos seus treinamentos e manda ele usar as pernas. Yuya faz assim como dito e consegue deter o ataque de Yuchi. Após isso, Knight morde a perna dela e o coelho dá uma bicuda na garota. Ela, muito debilitada, começa a apelar e finalmente usa os poderes que ganhou dos Vils. Ela fica muito forte e emana uma aura vermelha. Ela volta a lutar e Yuya se surpreende muito dela conseguir lutar de igual para igual com seu mestre coelho. Na verdade, ela até supera ele. Após atacá-lo com muita força, Yuya já fica sem esperanças. E nesse momento, Akatsuki sai da manta de invisibilidade e vai correndo em direção à garota. Ao chegar perto dela, ele usa a habilidade chamada Solo Divino. E com seu poder, ele cancela todo e qualquer poder maligno que alguém esteja usando em toda aquela área. Logo a garota fica fraca, e Yuya rapidamente nocauteia ela, deixando ela desacordada. Após isso, o coelho se despede e deixa com Yuya a responsabilidade de escolher o que fazer com a garota. Após isso, Kaori, que por sinal só atrapalhou Yuya, essa demônia, vai indo em direção a ele e vê ele com Yuchi nos braços. Yuya se vira para ela e logo vê um monstro gigantesco atrás de Kaori. Yuya não perde tempo e pega sua lança e arremessa bem perto do rosto de Kaori para derrotar o monstro que estava atrás dela. Kaori fica imóvel por algum tempo e Yuya vem falar com ela. Ele pergunta a ela se ela não está com medo ao descobrir que essa é sua nova vida, lutando com o monstro todos os dias e usando seus poderes. Kaori, por sua vez, diz que ele não mudou nada desde que ele era um gordinho e salvou ela lá daquela primeira vez. E isso deixa Yuya bem feliz e ele agradece a ela. Após isso, o anime nos mostra um pouco do que aconteceu em seguida. Vemos que Kaori, Lexa e Luna se encontraram e se tornaram boas amigas. Vemos também que Yuya segue sua vida feliz na escola e também conseguiu fazer as pazes com seus irmãos. E lembra daquela garota muito poderosa que acabou de ser derrotada? Então, Yuya teve a brilhante ideia de levar ela para o Japão e colocar na escola dele. Alguém que facilmente destruiria uma cidade inteira? Bom, ele é bonzinho e todos nós já sabemos. E assim se encerra esse anime, pelo menos a primeira temporada dele. Realmente foi um anime muito lindo. Pecou um pouco ali na história por ser muito rushado, mas eu particularmente gostei muito. Principalmente de Knight e Akatsuki, que na minha opinião salvaram o anime. A história em si deixou um pouco a desejar, mas enfim, é assistível. Mas me diz aí você, o que acharam da história desse anime? E diz também o que achou da nossa série sobre ele. Me contem aí que é muito importante pra gente saber o feedback de vocês, beleza? E se gostaram, já deixa aquele like e se inscreva que ajuda pra caramba a gente, beleza? Até a próxima e fui!